Olá, cinéfilos e cinéfilas. Sejam todos bem-vindos ao Tupiniquins, Histórias do Cinema Brasileiro. Seu canal com as principais informações sobre o cinema nacional, como histórias, curiosidades e muito mais. E o tema do vídeo de hoje é Grandes Estúdios do Cinema Brasileiro. Roda a vinheta! Antes de chegar aos grandes estúdios brasileiros, vamos falar brevemente da história do cinema e da chegada dele no Brasil. Luiz Le Prince, considerado por alguns como o pai do cinema, tinha a intenção de utilizar a câmera para captar a dinâmica da realidade e não mais as etapas de um movimento ou ação, mas sim uma parcela de tempo e espaço. Eis que surgiu o Hyundai Garden Scene, de 1888, com duração de apenas 2 segundos e 11, que mostra a casa do sogro de Le Prince. Misteriosamente, ele desapareceu sem nunca ter feito exibição pública de seus filmes. No mesmo ano, em 1888, William Dixon e Thomas Edison criaram o cinetógrafo, que capturava imagens com tanta rapidez que acabava causando a ilusão de movimento. Em 1889, criaram o cinetescópio, que o espectador tinha as imagens no interior de uma câmera escura por meio de um orifício em que colocava um dos olhos. 3 anos mais tarde, em 1892, Leon Bowley criou o cinematógrafo, um modelo que conseguia filmar, gravar e projetar a luz das imagens, movimento em tela. Mas o boom do cinema veio com os irmãos Louis e Auguste Lumière. Em 1895, eles patentearam o cinematógrafo, criado por Bowley, e transformaram a simples projeção em sucesso. A primeira exibição pública do invento ocorreu em 28 de dezembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo, o Éden, que ainda existe, situado lá em Ciotat, no sudeste da França. Mas a verdadeira divulgação do cinematógrafo, com boa publicidade e entradas pagas, aconteceu em Paris, no Grand Café, situado no Boulevard des Capucines. O programa incluía 10 filmes. A sessão foi inaugurada com La Sorte de Louis Lumière à Lyon, a saída da fábrica Lumière em Lyon. A primeira exibição de cinema no Brasil foi no dia 8 de julho daquele ano, com 8 filmetes, de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles que retratavam cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Paillet cobrava ingresso e não era barato. O cinema era da elite e não pro povão. A primeira filmagem no Brasil foi uma vista da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, dos irmãos brasileiros descendentes de italiano Pascoal e Afonso Segreto, em 1898. De brasileiro, haviam documentários, então chamados de naturais, alguns filmes curtos de ficção e os cantados, que são dublagens feitas pelos próprios atores em loco nas salas de exibição. O provável primeiro longa foi O Crime dos Banhados, dirigido por Francisco Santos em sua produtora Guarani Filmes, em 1914. O filme era a reconstituição de um crime real, uma chacina no interior do Rio Grande do Sul, que matou toda a família de um pequeno proprietário rural, causando comoção na sociedade local e dúvidas sobre o verdadeiro motivo dos assassinatos. Enfim, chegamos aos 4 grandes estúdios do cinema brasileiro, que são Cinédia, Atlântida Cinematográfica, Companhia Cinematográfica Vera Cruz e PAN Produções de Amácio Mazzaropi. Roda a vinheta. Uma das mais importantes produtoras do cinema brasileiro nos anos 30 e 40, a Cinédia foi idealizada por Adhemar Gonzaga e juntava o teatro de revista, o circo, o rádio e o carnaval, em grandes produções se dedicando a produzir dramas populares e comédias musicais, que ficaram conhecidas pela denominação genérica de chanchadas. O estúdio importou os melhores equipamentos e tecnologias, como câmera Mitchell e o sistema de som Movetone. Humberto Mauro assinou o primeiro filme da companhia, Lábios Sem Beijo, de 1930. Em 33, ele dirigiu com Adhemar Gonzaga A Voz do Carnaval, no qual a cantora Carmen Miranda fez uma de suas primeiras aparições cinematográficas. Com comédias, músicas como Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval e Onde Está a Felicidade, foi nela que surgiram atores como Oscarito, Grande Otelo, Procópio Ferreira e Dercy Gonçalves. Foi detentora durante décadas do recorde de bilheteria do cinema brasileiro com o campeonismo ébrio, de 1946, visto até hoje por mais de 8 milhões de espectadores. Destaca-se também Limite, de 31, Ganga Bruta, de 33, Estudantes, de 1935 e Bonequinha de Seda, de 1936. Fechou em 1950, deixando 55 longas-metragens e mais de 700 produções curtas. Veja a relação dos filmes produzidos pela Cinédia na descrição do vídeo.
Fundada em 1941 por Moacir Fenelon, é assim? Isso. E José Carlos Burlet, iniciou seus trabalhos produzindo apenas cinejornais, espécie de telejornal nos cinemas, onde contavam histórias e notícias de acontecimentos do cotidiano do país, muito próximo de um documentário. Ainda na década de 40, lançam seu primeiro longa-metragem, um documentário-reportagem chamado Quarto Congresso Eucarístico Nacional. Junto com complemento veio a média-metragem Astros Desfiles. Este tratava de um musical com artistas da época. Em 1943, a Atlântida lança seu primeiro sucesso, Moleque Tião, filme baseado na história do ator Grande Otelo. Filme este que, segundo a crítica, abria segundo um cinema voltado às questões sociais, ao invés de um cinema preocupado em divulgar apenas números musicais. Hoje não existe sequer uma cópia do filme. As produções do Estúdio Atlântida ficaram caracterizadas por sua forma sutil de fazer críticas sociais. Dentre os principais filmes destacam-se Gente Honesta, de Fenelon, e Tristezas Não Pagam Dívidas, de Burlet. Filme esse que iniciaria a parceria de dois grandes atores do cinema nacional, principalmente na comédia, Grande Otelo e Oscarito, que viriam a se consagrar em 1947 com o filme Não Adianta Chorar. Em 53, Carlos Manga entra para a história da Atlântica produzindo seu primeiro filme, A Dupla do Barulho. Em seguida vieram Nem Sansão, Nem Dalila e Morrer ou Correr, unindo outra vez os talentos de Grande Otelo e Oscarito. O Homem do Sputnik veio para reforçar o estilo chanchada de fazer cinema. Durante sua história, foram produzidos cerca de 66 filmes em quase 21 anos de história. Dentre os artistas que fizeram história na Atlântida estão Grande Otelo, Oscarito, Anselmo Duarte, Zé Trindade, Jô Soares, Eliana Macedo, Julie Bardotti, é isso, diretor? Isso. Bardot? Tá. Fada Santoro, entre outros. Em 62, produziram seu último filme, Os Apavorados, de Ismar Porto. E apesar de ter sido um estúdio de rigorosa previsão orçamentária e econômica, viu seu fim em problemas financeiros. Veja a relação dos filmes produzidos pela Atlântida na descrição do vídeo. A Companhia Cinematográfica Veracruz foi o maior estúdio brasileiro. Fundada em 1949 pelos produtores Franco Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho e pelo cineasta Alberto Cavalcante. Produziu até 54, mas continuou rodando filmes até meados dos anos 70 e hoje funciona apenas como distribuidora. A distribuição ficou por conta da Universal e depois da Columbia Pictures. Foram produzidos 22 filmes de curta, média e longa-metragem em apenas 5 anos de funcionamento. Alguns de seus filmes circularam no exterior e ganharam prêmios nos mais importantes festivais do mundo, como Veneza e Cannes. O Cangaceiro, por exemplo, seu primeiro filme, faturou 50 milhões de dólares e foi distribuído em mais de 80 países. Antes disso, o diretor Lima Barreto já havia sido premiado mais por curta-metragens, quando, na década de 50, fez Painel e Santuário, sobre as pinturas de Aleijadinho, igualmente premiado em Cannes. E foi na Veracruz que surgiu uma das mais importantes personalidades do cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi, indiscutível campeão de bilheteria até a década de 70. Outros grandes astros do estúdio foram Paulo Altran, Renato Consorte, Tônia Carreiro, Anselmo Duarte, Ruth de Souza, Cleidióquenes, Eliane Lage, dentre outros. Veja a relação dos filmes produzidos pela Veracruz na descrição do vídeo. Com mais de 100 mil metros quadrados, foi aqui onde teve um dos maiores estúdios cinematográficos brasileiros, o Estúdio Veracruz. Aqui foram feitos 22 curta-metragens em 5 anos de funcionamento. E foi no Estúdio Veracruz onde surgiu uma das maiores personalidades do cinema brasileiro, o Amácio Mazzaropi. Aqui atualmente é o Pavilhão Veracruz, que aqui é onde é feito um dos maiores eventos e shows da cidade de São Bernardo do Campo. A Pan Produções, de Amácio Mazzaropi, foi entre 1958 e 1981 a maior produtora e distribuidora cinematográfica do Brasil, com 6 filiais em todo o país. Produziu 24 filmes e levou às salas de cinema mais de 206 milhões de pessoas pagantes. Iniciou uma pequena sala do Lago do Paissandu, depois virou um escritório, sendo um andar inteiro. Até que em 66, quando produziu Casinha Pequena, comprou da Veracruz todo o seu equipamento. 2 anos mais tarde, em Taubaté, interior de São Paulo, comprou a Fazenda da Santa e a transformou em seu primeiro estúdio cinematográfico, onde produziu 14 filmes
e em 76 inaugurou em Taubaté seu terceiro estúdio, onde hoje funciona o Hotel Fazenda Mazzaropi, onde foram feitos seus últimos 5 filmes. O fundador foi Amácio Mazzaropi, que lutou muito para conseguir conquistar o sonho de montar o seu estúdio. Então, Mazzaropi decidiu vender a sua casa, seu carro, terreno e até mesmo seus ternos para fundar a sua própria produtora. Alugou os estúdios e também os equipamentos da companhia cinematográfica Vera Cruz e lá produziu o filme Chofer de Praça. No elenco da PAN existiam 514 mil cadastros de artistas, dos quais 1.214 iniciaram suas carreiras com Mazzaropi, como Hebe Camargo, Tarcísio Meira e tantos outros. O estúdio encerrou as suas atividades em 81, depois da morte de Mazzaropi, vítima de um câncer na medula óssea, aos 69 anos. Seus filmes mais famosos foram Jeca Tatu, que é uma adaptação do famoso livro de Monteiro Lobato, O Corintiano, Betão Roncaferro, O Grande Xerife, O Lamparina, além de As Aventuras de Pedro Malas Artes e Tristeza do Jeca, ambos com direção do próprio Mazzaropi. Em 61, Mazzaropi adquire uma fazenda onde inicia a construção de seu primeiro estúdio de gravação, que produziria seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca, que foi também o primeiro filme veiculado na televisão pela Excelsior, ganhando os prêmios de melhor ator, coadjuvante Genésio Arruda e melhor canção. Em 66, lança o filme O Corintiano, recorde de bilheteria do cinema nacional. A figura de Mazzaropi foi tão grande que em 72 foi recebido pelo então presidente da República, general Emílio Médici, ao qual pede mais apoio ao cinema brasileiro. E Mazzaropi também valoriza seus funcionários, pois em 74 começa a construir em Taubaté, São Paulo, um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos. Seu 33º filme, Maria Tomba Homem, nunca foi terminado. A dupla sertaneja Pena Branca e Chavantinho dedicou a ele uma toada chamada Mazzaropi, incluída no LP, Cantado de Mundo Afora, lançado em 90. Outra homenagem significativa é o longa-metragem Tapete Vermelho, produzido em 2006, que conta a história de um caipira vivido por Matheus Nastergalli, que resolveu montar ao filho. Quem era Mazzaropi? No Carnaval de 2013, a Escola de Samba Paulistana Acadêmicos do Tucuruvi prestou uma homenagem a Mazzaropi pelo centenário de seu nascimento, em 2012, apresentando o enredo Mazzaropi, o Adorável Caipira. 100 anos de alegria. E esse foi mais um Tupiniquins, História do Cinema Brasileiro. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha que é muito importante pra gente. Clique no sino pra ser notificado, aqui por baixo aqui, quando tiver algum vídeo novo no canal. Um beijo a todos, até o próximo programa. E deixe seus comentários também. Diga se o que gostou, o que não gostou e dê sugestões para os próximos vídeos. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Curte, Se compartilha! você não gostou muito, não precisa falar, não. É isso aí. Deixa seu like!